Fala galerinha, o meu nome é Francisco Tabosa e estou aqui mais uma vez. Para você que não me conhece, que caiu aqui de paraquedas, sei lá se tu veio teleportado de uma outra dimensão ou mesmo morava em um outro planeta e está habitando este recentemente, estamos aqui para falar sobre gramática e interpretação textual voltadas para o Enem. Na aulinha de hoje eu estou com o meu suporte aqui, olha só! Não é um Pokémon, mas o papel evoluiu. Hoje em dia nós temos os tablets, telefones, para referenciar aqui o materialzinho que vocês receberam em anexo. E eu peço para que vocês peguem-no, em especial, na primeira questão, onde vamos abordar aqui assuntos sobre conotação e denotação. Posteriormente, vamos abordar algumas tipologias textuais. Então, fica ligado nos bizus, fica ligado nos macetes. Olha só, falando aqui sobre conotação e denotação, a questão de número 1 começa e me permitam aqui posicioná-la no quadro. Veja só, questão de número 1. Olha o que está dizendo. Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar exceto e cuidado, atenção a essa parte. Isto é uma questão adaptada. Quando você chegar lá no Enem, você não vai encontrar a questão exceto, você não vai encontrar a questão marque a falsa, mas isso serve aqui para testar você, para treinar e ver se você está afiado quanto às definições daquilo que venhamos a estudar nesta aulinha. Pega os bizus, papel e caneta na mão, pega os post-it, pega guardanapo que seja, pega um grampeador, cola branca, tinta de parede, mas arruma alguma coisa para marcar esse negócio na tua mão. Olha só, dada essa questão aqui, temos aqui, dentre as alternativas, lembrando que eu não posso afirmar, a alternativa primeira de letra A. Conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre outros. Lembra lá do conceito de conotação e denotação? Olha o comecinho, conotação, denotação. Denotação, dicionário, significado literal, conotativo, sentido interpretativo. Sim, a letra A está correta. Vamos então à letra B. Olha só, uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados, dependendo do contexto da enunciação. Está ao contrário da de cima, né? O que essa aqui está falando, ela está apresentando na realidade o sentido conotativo e não o denotativo. Risca isso aí, marca, coloca a observação do porquê ela está errada e segue para o gabarito na primeira, que é a letra B. Por consequência, meus amados, as demais alternativas estão corretas. Olha só aqui as demais alternativas. A letra C. Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. Vê só o que está sendo abordado aqui, vê só aquilo que o texto impõe para vocês, vê só essa vertente, essa realidade que é apresentada aos senhores e dentro dessa questão, o que está aqui de modo correto, de modo exemplar. Bora seguir aqui ainda para a alternativa de letra D. Por consequência, também está correta. A conotação e a denotação são variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que, por sua vez, é composto de um significante, letras, sons e um significado, conceito, ideia. Lindões, se você assistiu minha aula, você sabe que isso está correto. Se você não assistiu, está esperando o quê para se matricular no curso? Corre lá e vamos conosco! Vem comigo que a nossa aprovação é certa. Olha só, primeira questão, gabarito letra B. Essa questão não cai no Enem, ela serve para te revisar. Vê lá no documento que está aí, vê nesse material em PDF, estuda. Se está errado, marca porque está errado. E vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, a gente já tem uma análise aqui dentro do texto que ele vem a dizer qual a tipologia textual do trecho apresentado abaixo. E se eu falo em tipologia textual, eu tenho que estar lembrando de que mesmo, galerinha? De 4 macroestruturas. Pega esse bizu.
Quando eu falo de tipologia, eu vou pensar essencialmente em 4 macroestruturas. Óbvio, existem N outras estruturas se eu venho analisar os textos literários, mas eu quero focar aqui em 4. Eu quero focar nos textos descritivos, nos textos injuntivos ou instrucionais, nos textos dissertativos e nos textos narrativos. Narrar é falar sobre. E quando eu penso em falar sobre alguma coisa, ou melhor, narrar é contar algo. Perdãozinho aqui, volta, apaga isso e contar algo. E quando eu penso em contar algo, eu tenho a teoria da narração. Quando eu falo que narrar é contar, eu tenho alguns elementos que vão aparecer dentro desse processo de contar, dentro desse processo narrativo. Óbvio, se eu venho analisar toda a teoria da narração, se eu venho a dissecar os elementos, compor a estrutura da narração e dissertar a partir dela os gêneros que são subsequentes, eu tenho muito mais conceitos a avaliar. Mas eu tenho 5 estruturas presentes em todo o texto narrativo. Veja, alguém conta algo que ocorrera com determinados personagens em determinado momento e em determinado local. Alguém, narrador, conta algo, fato narrativo, vai gerar um enredo que ocorrera com determinados personagens em dado momento, tempo narrativo, em dado local onde a história se passa. 5 elementos presentes em toda narração. Vamos focar aqui em especial nessa estrutura do narrador, aquele que conta. Se eu tenho uma narração, eu tenho alguém contando, podendo ou não participar da história. Se eu tenho personagens, eu posso subdividir, a depender daqueles que me são apresentados, em principais, em secundários, coadjuvantes, figurantes. Eu posso pegar esses personagens e ainda entendê-los como antagonistas, protagonistas. Eu tenho como subdividir em núcleos esses personagens e analisar essas estruturas dentro desses núcleos. Se eu analiso o fato narrativo, eu analiso aquilo que está sendo narrado por si só. E isso vai ter um conflito. A sucessão de conflitos forma um enredo, forma a história. Se eu penso em local, é onde a história se passa. E o local pode variar ao longo da história. E é inclusive comum que isto ocorra nas narrações longas. Se eu tenho momento, o tempo narrativo, eu tenho a percepção de passagem do tempo. Que possa ser, olha só, eu não tenho um relógio, mas tem um timezinho aí embaixo, vocês veem no computador, no celular, seja lá onde tu está me vendo, um tempo cronológico, fidedigno ao relógio, ou um tempo psicológico, que é percebido consoante o envolvimento emocional das personagens naquilo que está sendo narrado. Massa? Belezinha? Tranquilinho? Vamos dar sequência. Olha só. Nessa perspectiva, eu tenho a narração dessa forma, eu tenho uma dissertação como falar sobre. Narrar é contar, dissertar é falar. E geralmente quem fala é o texto. Geralmente, posso variar um pouquinho isso? Posso, sim, mas geralmente quem fala é o texto. O texto fala sobre alguma coisa, ele vai abordar algum determinado assunto, ou expondo esse assunto, ou argumentando. Nessa diferença, eu tenho textos dissertativos argumentativos, textos dissertativos expositivos. Qual a diferença, professor? A presença ou não de argumento. Para definir argumento, informação, opinião e argumento. 3 nivezinhos, 3 camadas que eu tenho que diferenciar. Informar é um dado verificável. Se eu digo que neste momento temos 2 pessoas aqui, eu e você, isso é uma informação. É um dado e você pode verificar. Mas, professor, eu estou assistindo essa aula com o meu cachorro de um lado, com o meu primo, com o meu gato, com o periquito, papagaio, com o Pokémon aqui do lado. Certo! Se tiver mais de 2 pessoas, esse dado é falso, mas ainda assim você verificou. Dado verificável, intimamente associado ao quê? Informação. A opinião, ela passa pelo juízo de valor. Você pega um dado, exerce juízo de valor sobre ele e emite algo subjetivo. Por exemplo, eu posso dizer, eu tenho 1,82 m, peso 83 quilos. Acredite se quiser. Mas, dentro dessa perspectiva, eu também poderia dizer, eu sou alto e magro. Vem cá, o que é alto? O que é magro? Se eu digo que sou alto, para mim eu posso ser alto, dentro da minha concepção. E você olha para mim e diz, que nada, bicho feio desse, tu é baixinho.
E aí outra pessoa chega ali e diz assim, que nada, estatura normal. E outra diz assim, não, é só um pouquinho alto. Veja que isso é subjetivo. Objetivamente a altura é a mesma, 1,82 m, mas alto, baixo, magro, gordo, são situações subjetivas que dependem da opinião de cada um. E a argumentação onde é que ela entra aqui? Argumentar está intimamente ligado à defesa de um ponto de vista. Você vai sustentar um ponto de vista. Se você vai dizer que eu sou alto, você argumenta ao provar que eu sou alto. Você vai fazer um arrolamento de informações e opiniões. O que, professor? Arrolamento, listagem, elencar informações e opiniões consoantes ao seu ponto de vista para defendê-lo, para sustentar a ideia que você apresenta. E isso é o texto dissertativo argumentativo. É inclusive o modelo da redação do Enem, tá? Fica esperto nisso, estuda tipologia textual e vai para a tua redação. Outra coisa, eu posso ter também as descrições, que de uma maneira simples aqui, obviamente que isso possa se explanar muito mais, consiste na atribuição de características. Óbvio, posso falar das características físicas, dos 5 sentidos do corpo humano, posso falar das características psicológicas, dos traços comportamentais, mas a atribuição de características aos seres, às coisas, aos ambientes. E a injunção como o texto instrucional, aquele que busca orientar, próprio, e você nunca mais vai esquecer disso, nas bulas de remédio. Próprio, e você nunca mais vai esquecer disso, dos manuais de instrução, textos instrucionais ou injuntivos. Pegou as 4 tipologias? Massa! Sobre elas que a gente vai abordar aqui. Outra coisa que eu preciso destacar, entretanto, é que eu não tenho um purismo textual. Dificilmente você vai encontrar um texto que seja apenas de uma tipologia. Geralmente ele possui mais de uma, pelo menos 2, 3, e você vem a classificar a partir daquela que predomina. Mas, se eu falo sobre os textos descritivos, nunca, jamais eles serão puros. Você vai classificar quando a atribuição de características predominar dentro do texto. Mas, se ele é descritivo, minimamente, ele também é dissertativo expositivo. As descrições são muito comuns dentro dos textos narrativos, por exemplo. Então, você não vai encontrá-la sozinha, você vai encontrá-la dentro de outro texto. E isso quebra o mito do purismo textual. Não existe um texto puro, ou pelo menos é raríssimo de ser encontrado. Tranquilinho? Aí a gente vai para lá, para essa segunda questão. Olha só essa análise. Dentro da segunda questão, Dona Julieta chamou os filhos mais novos para uma conversa séria. Era uma manhã de domingo, o dia estava claro e ensolarado. Pediu a eles que compreendessem a situação do pai, que não tinha no momento condição de colocá-los em uma escola melhor. Observe o texto. O que é que esse texto está fazendo aqui? Bora voltar lá para a pergunta, qual a tipologia textual do trecho apresentado abaixo? Tipologia textual. Veja só, ele não é dissertação. Não está falando sobre alguma coisa. Já corta a letra A. Ele não é somente a descrição. Também tem descrição aqui nesse texto, mas não é somente isso. Ele é sim a letra C. Narrativo com alguns traços da descrição. Ou, como diz aqui, narração com alguns traços descritivos. Alternativa correta, letra C. E por essa explicação, a gente já passa aqui para o nosso terceiro quesito. O terceiro quesito onde a gente vem estudar aqui, onde vem solicitar para a gente que assinale o trecho com características dissertativas. Lembra da minha explanação? Acabei de fazer sobre a dissertação? Então, bora pegar essas características e buscar aqui. Era um homem alto, escuro, vestindo paletó cinza claro. Dissertação? Não, né? Descrição. Corta essa, não pode ser. Encontrei os 2 amigos numa pracinha perto daqui. Dissertação? Não, né? Narração. Os ajudantes levaram a mesa para o palco. Narração, provavelmente. Tenho certeza quanto a essa? Não necessariamente, pois pode ser uma narração,
pode ser parte de uma descrição, está descrevendo a composição do cenário, pode ser outra coisa, mas não é dissertação. Nossa rua sempre foi escura, com muitas árvores, já voltou a descrever, né? Descrição. Sobra a letra E, automaticamente nosso gabarito. É importante manter o equilíbrio, pois só assim conseguimos resolver os problemas. Atribuição de informações, exposição de ideias. Eu tenho aqui na terceira, como gabarito, a letra E. No quarto quesito, eu tenho aqui, marque o texto com características narrativas, a síntese, preservando a mesma ideia. Olha só aqui neste quarto quesito, o que vem aparentar aqui para vocês, dentro dessa perspectiva, dentro dessa conjuntura, dentro deste quesito de número 4, solicitando aquilo que a gente já viu. Acabei de falar, dentro dessa aulinha ainda. Bora aqui, no quarto quesito. O ideal é que todos colaborem. Caso contrário, o Brasil continuará sem rumo. O que é isso? Dissertação. O ideal é que todos colaborem. Caso contrário, o Brasil continuará sem rumo. Ele está defendendo a ideia dele. Texto dissertativo provavelmente parte de um maior argumentativo. Corta essa. Não é a letra A na quarta questão. Bora lá. O ideal é que todos colaborem. Rodrigo e Juliana estavam na sala quando ocorreu a explosão. Olha só, dentro dessa questão aqui, de número 4, eu tenho essa, Rodrigo e Juliana estavam na sala quando ocorreu a explosão. O que é que eu estou fazendo aqui? Está dissertando, falando sobre alguma coisa? Está expondo uma explosão ou está defendendo o motivo de ter explodido? Não. Está descrevendo? Talvez faça parte de uma descrição, ou a descrição também aqui faça parte. É um texto instrucional? Não. É um texto narrativo. Dentro dessa quarta questão, a minha alternativa aqui que sobressai é a letra B. Dentro da quinta, assinale a alternativa errada. Na dissertação, o cenário é a ideia. Dissertação, cenário é a ideia. Ops, desculpa, voltando aqui, tá? Li feito doido aqui. Na dissertação, o centro é a ideia. Como assim? Na dissertação, o centro é a ideia. Que centro é esse? Centro de quê? Que ideia central é essa? Existe uma ideia central de fato. Você pode pesquisar aí sobre hierarquia do desacordo, Graham. Mas, não. Isso aqui está desconexo. Isso aqui é uma ideia aleatória que está sendo exposta aqui para você. Não é essa. Não pode ser. Logo, corta. No discurso direto é empregado um verbo de elocução. Tá, veja só, aqui ele está perguntando se no discurso direto, aqui o verbo, no discurso direto é empregado um verbo de elocução. Não podemos marcar essa. Veja, tanto a letra A quanto a letra B, eu não posso justificar aqui que são erradas. No primeiro caso, é uma ideia abstrata, mas uma ideia abstrata a qual eu não posso desmentir. No segundo caso, ele apresenta aqui um fato, ponto, no discurso direto é empregado um verbo de elocução. Massa, maravilhoso. Vamos pulando aqui e buscando ela. Há 3 tipos de discurso, direto, indireto e indireto livre. Sim, há 3 tipos de discurso, direto, indireto e indireto livre. O texto descritivo está centrado no objeto descrito, tá? Entenda que esse objeto aqui ele pode ser uma pessoa, pode ser um cenário, pode ser um ambiente. Sim, ele está atribuindo características a isso. O personagem narrador, ou narrador-personagem, deveria ser a ordem aqui, leva o verbo normalmente à terceira pessoa. Não. Lá na letra A, a gente tem uma ideia abstrata. Uma ideia que a gente não pode provar que está certa ou que está errada. Vamos ignorá-la. E muitas vezes o Enem vai brincar com isso. De você marcar a mais certa ou a mais errada. Bora para cá. O personagem narrador, o narrador-personagem, leva o verbo normalmente à terceira pessoa. Eu, locutor, primeira pessoa. Tu, interlocutor, segunda pessoa. Eles, terceiros, pessoas que não estão diretamente no discurso, mas possam ser referenciadas por ele.
O narrador personagem leva o verbo para a terceira pessoa? Não, ele leva o verbo para a primeira pessoa. Aqui, na quinta questão, o gabarito vira a letra E. Mendões, cuidado. Cuidado com o quê? Essa questão aqui que marca errada, novamente, é uma questão de treino. É uma questão para checar os teus conhecimentos, checar se tu está afinado quanto aos distratores do Enem. Distratores são proposições argumentativas elencadas dentro do caderno de questões que levam a tua atenção para alternativas falsamente assinaláveis para que tu perca ponto. Essa aqui, facilmente, no momento de distração, a gente iria na letra A e marcaria. Mas não é a letra A, é a letra E. Cuidado aqui, então, com o seguinte também. Essa questão visa checar a tua confiança, checar o teu treino. No Enem, vai estar invertida. Ele vai pedir para marcar a correta. Não caia a sinalha errada no Enem. Ao menos, não até o presente ano. Vai que dá uma doida, vai que cai uma bomba, vai que todo mundo muda tudo. Isso surge esse ano. Mas, até o presente momento, não cai não. Quinta questão, não, sexta questão. Sexta questão aqui, quinta já foi. Marque a afirmação correta em relação ao texto abaixo. Bora ler o texto e cuidado. Observação. Você tem texto no Enem, você tem um comando. Qual é a primeira coisa que você faz? Bora pegar aqueles macetezinhos que o professor dá em cursinho em YouTube. Você lê o texto 2 vezes, você lê uma terceira vez, você lê uma quarta vez, e se tiver dúvida, você lê uma quinta vez. Você vai perder tempo? Você tem 3 minutos em média para fazer cada questão. Se você lê 200 vezes uma coisa, você está perdendo tempo. Lê primeiro o comando, depois tu lê o texto. Porque tu já vai ler o texto sabendo o que tu vai procurar e tu vai ganhar tempo. A prova é também física. A prova também vai exigir a tua resistência lá no dia. A prova que vai te cansar. Ponto. Então se prepara também para isso. Olha só, aqui nessa questão eu vou ler o texto, eu vou passar para o comando, se eu precisar volto para o texto e vou lá para as alternativas. Olha só, senti tocar-me no ombro. Era Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos e inconsoláveis. Indaguei de vigília, depois ficamos a conversar 1h30. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula. Texto de Machado de Assis, ele quer aqui a assertiva correta acerca deste texto na sexta questão. É um texto dissertativo com alguns elementos descritivos. Ele não é dissertativo. Pode ser descritivo? Pode, em partes, mas ele está mais associado aos textos narrativos. Não se trata de um texto narrativo, pois não há personagens. Acabei de dizer que ele é narrativo, então corta a letra B. É um texto descritivo com alguns elementos narrativos. Talvez, bora deixar isso aqui em suspensão, mas bora ler. Nunca marquem sem ler todas. O texto não apresenta personagem narrador. Sim, ele apresenta, corta a letra D, nem perde tempo. Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo. Bom, poderia ser a letra C, se a letra E não estivesse aqui. A mais correta, aquela que a gente vem a marcar na sexta questão, é a letra E. Como diria um certo aluno meu, é de amor. Por que é de amor? Ai, professor, porque amor se escreve com todas as letras. É brega, tá? Mas guarda essa aí para tu soltar pro crush. Se o crush gostar de você, ele vai gostar dessa. Bora lá. 45. Assinale a alternativa... Ops, 45, Sétima questão. Tô doido, lendo o número trocado. Assinale a alternativa que apresenta um trecho com discurso indireto livre. Discurso direto. Eu falo, ponto. Discurso indireto. Eu falo o que outras pessoas me disseram. Discurso indireto livre. Eu falo o que outras pessoas me disseram, porém, eu intercalo no discurso observações minhas, falas minhas. Então, eu vou ter meio que uma mistura. Eu vou estar falando o que outra pessoa me disse, intercalando a minha própria voz. Bora procurar isso aqui dentro desse texto? Pegue o brinquedo, disse a mãe. Discurso indireto. Eu estou dizendo o que a mãe disse. Ou melhor, discurso direto. É o que a mãe está falando. Ponto. Não é indireto livre. O homem saiu tarde.
será que vou conseguir? Aquela hora seus familiares já estavam preocupados. O homem saiu tarde. Será que vou conseguir? É fala do homem. Aquela hora seus familiares já estavam preocupados. Eu intercalo a minha fala e a fala do homem. Eu intercalo o discurso direto e o indireto. Alternativa aqui, sem perder tempo, na 7ª questão, letra B. E seguindo o exemplo da outra, B de amor. Lindões, é um prazer estar aqui com vocês. Eu mais uma vez estou aqui respondendo questões e na próxima aulinha a gente volta com mais. Pega esse gabaritozinho, pega o bizu, não fica com dúvida, qualquer coisa manda mensagem, posta aí nos comentários, manda em direct, faz sinal de fumaça, mas não fica com dúvidas. Beijão no coração e como diria o Pernalonga, até a próxima, pessoal!